Bem, pessoal, um legado positivo nesse pós-pandemia é que o mundo todo está debatendo sobre como se comportar nas novas pandemias, né? Vamos lá para vocês entenderem. Sempre na história da humanidade a gente conviveu com pandemias, né? Claro que a gente não tinha internet, a gente não tinha uma comunicação do mundo tão rápida como a gente tem hoje. Então, no fundo, a gente sofria menos por saber notícias. Hoje a gente sofre até excessivo, porque é tanto fake news, tanta mentira, né? E se espalham números, às vezes, fantasiosos, para mais, para menos, uma série de coisas nessa pandemia, né? E o que que acontece, né? Antigamente, a gente não tinha muitas formas de combater de forma global as pandemias, porque até os nomes, as nomenclaturas, o próprio corpo técnico científico não era tão unificado. Hoje a gente pode. E na pandemia da Covid-19 a gente percebeu que como não ter uma estratégia única global atrasou e prejudicou. Até aqui, Brasil e outros países, a gente viu líderes falando bobagens sobre Covid, né? Fazendo informações falsas, espalhando que vacina matava, uma série de coisas, né? E isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu com o mundo inteiro. Claro que a gente vive no Brasil, a gente sempre fica achando que a situação brasileira é única, só aconteceu aqui esses problemas. Não, isso aconteceu no mundo como um todo. Vários países, vários líderes, né? Vários governos tiveram atitude meio atrapalhada da Covid. Até no início da Covid, se você for ver, a China teve um papel muito ruim no início, né? Não informou o mundo o que estava acontecendo, não ajudou na parte do combate, né? As informações ficaram meio restritas ali. E a OMS, né, junto com os países, estão criando estratégias únicas de combate à pandemia próxima que virá. Júlio, por que você está falando de pandemia para assustar? Não, é porque vai acontecer. Na história da humanidade aconteceu. A gente não sabe se vai ser outro vírus respiratório, a gente não sabe se vai ser um outro vírus que a gente não conhece. Normalmente são vírus que têm alguma mutação, como aconteceu no coronavírus, não pegada tanto ser humanos, depois começou a pegar, se espalhou. A gripe aviária, por exemplo, é um potencial próximo à pandemia, né? Todo mundo está preocupado, apesar de a gente conhecer ela há algumas décadas, a gente sabe que ela está mutando, o vírus está mudando, né? Já está pegando mamíferos, já se espalhou por vários mamíferos, né, marinhos, né? Com morte de milhares deles, né? Então é possível que em determinado momento pegue seres humanos, e por ser uma gripe aviária que se espalha pelas aves e já está presente em todos os continentes, aconteça uma pandemia. Estou dando exemplos, né? Não estou dizendo que vai ser essa, mas vai acontecer. E hoje a gente já tem um núcleo, um comitê científico muito organizado para combater a próxima pandemia. O combate, não estou dizendo que foi terrível, não, foi até razoável para a gente imaginar o caos que foi, algumas dificuldades, né? Mas o mundo conseguiu agir, conseguiu ter na média condutas bem baseadas em evidência. A maioria dos países do mundo, os órgãos governamentais de saúde fizeram bem esse papel, né? A vacina chegou rápido, a indústria farmacêutica agiu, criou vacina, conseguiu se espalhar entre os governos, comprar, distribuiu relativamente bem. Alguns locais, como o continente africano, não distribui tão bem, mas no geral houve uma distribuição boa, e agora a OMS quer organizar isso melhor ainda para os próximos combates da pandemia. E o caminho está indo muito bem, tá bom? Já está havendo um consenso global de combate da pandemia, com a etapa, o que se faz, né? Como se age, né? Como o mundo todo vai coordenar essas ações para que todos os países tenham atitudes próximas, né? Espero ter ajudado, abraço. Qualquer novidade eu falo aqui para vocês também, de nova pandemia, de novas diretrizes do OMS.